Olá, seja bem-vinda ao programa Escolha Ser Você. Hoje é o nosso quinto encontro. Eu sou Franciane Costa, especialista em espiritualidade e emoções, e aqui no Escolhas a gente conversa sobre como você pode fazer escolhas assertivas através dos princípios bíblicos de sabedoria. Eu estou muito feliz hoje porque a gente encerra a semana juntas, conversando sobre a principal escolha da nossa vida, não é verdade? Escolha ser você, uma mulher original e não uma cópia. Escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Que maravilha! Bem-vindas! Vamos juntas assumindo o nosso posicionamento em Deus, né? Seguindo hoje, caminhando mais um pouco. E o nosso objetivo aqui é crescer 1% ao dia em conhecimento e sabedoria, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre 3 passos muito importantes para a gente realmente fazer essa escolha tão significativa que é escolha ser você. E esses 3 passos vão hoje complementar tudo que a gente viu durante a semana. E como eu sempre digo aqui, né? Papel e caneta na mão, já estou feliz porque eu recebi várias canetas, recebi vários marca-textos em gel, né? E estou feliz porque assim eu vou poder fazer as minhas marcações sem que passe para outra página do meu livro e da minha Bíblia. Então vamos lá, hoje a gente vai conversar, o nosso tema hoje é o seu verdadeiro eu. Então já vai começando aí, já vai compartilhando, já vai chamando pessoas para estarem com a gente aqui, tá bom? Para que a gente possa trabalhar o nosso verdadeiro eu. Vamos juntas? Vamos lá? Será que você já encontrou o seu verdadeiro eu? Conta aqui para mim no chat se você já encontrou o verdadeiro eu. Quando você começa a fazer a escolha, né, Dani, de ser original e não cópia, de ser realmente você, esse é um caminho, é um processo para você encontrar o teu verdadeiro eu. Eu costumo dizer que o teu verdadeiro eu nasce quando você descobre a mulher incrível que tem guardada aí dentro de você. E isso se torna um poder. Por que se torna um poder? Porque eu acredito que ser você é o seu maior poder. Gente, não tem nada pior do que você passar uma vida toda buscando ser alguém que você não nasceu para ser. 3 anos caminhando. Ai, Dani, que alegria. Gente, a Dani é minha aluna da mentoria, uma aluna tão aplicada, e por 3 anos a gente já caminha juntas, né, Dani? Ela fez o programa Mulher Contemporânea, depois fez a MESV, aí continuou na MESV 1, 2 e 3, seguimos juntas, vamos para a 4ª, esse ano agora de 2022, 4 anos caminhando juntas. Gratidão, Dani, pela tua honrada, graciosa e prazerosa companhia, meu amor. Então, gente, deixa eu falar pra você. O seu maior poder é ser você. Deus te criou, mulher, para você ser você. E se você é uma líder cristã, por favor, ensine isso para outras mulheres. Ensine que essas mulheres não devem ser cópias de outras mulheres, não devem ser cópias do sistema, mas elas devem ser elas mesmas, tá bom? Então, olha só. Quando você encontra esse poder de ser você, você realmente se redescobre. Por quê? Enquanto você não é você, é como se a tua leitura do mundo fosse equivocada. Eu converso com muitas mulheres mesmo, muitas líderes. A Dani é uma líder, é uma bispo que caminha comigo há quase 4 anos. E o que a gente vê muito nesse processo? Que se eu não sei quem eu sou, enquanto você não souber quem você de verdade é, a tua leitura de mundo ela fica equivocada. Porque você começa a se ver e a ver tudo ao teu redor por uma visão que verdadeiramente não é sua. Não é sua.
E o objetivo de nós estarmos juntas aqui nesses encontros é para você não mais se olhar por uma imagem distorcida, sabe? Bem longe da tua essência. Eu quero durante esse ano todo de 2023 aqui no Escolhas manter o programa Escolha Ser Você, para que você diariamente possa ter de segunda a sexta ali, fazer essa descoberta. Peraí, onde é que eu tô me pontuando? Olha aí, minha outra aluna do programa Mulher Contemporânea, a Garcia Mares, né? A telinha querida. Então esse é o objetivo de nós estarmos juntas aqui, para você parar e se olhar. Eu não quero mais me olhar por uma imagem distorcida. Eu não quero mais me olhar por uma imagem distante da minha essência. Gente, durante muito tempo, eu não sabia exatamente quem eu era. Eu não sabia exatamente qual é o meu propósito de vida, mesmo o meu propósito de vida e o seu estando claríssimo aqui nessa palavra. Porque está muito claro nessa palavra, muito claro mesmo. Então, encontrar o teu verdadeiro eu, viver essa escolha de ser você, a mulher que Deus te criou para ser, é viver a tua essência, é viver de forma autêntica. Lembra que a gente conversou esses dias aqui, falamos sobre transparência, falamos sobre verdade, sobre autenticidade. Rever as lives, aproveita o final de semana, rever as lives da última semana de 2022, rever as lives da primeira semana de 2023 e escolhe realmente, cara, eu vou encontrar esse ano o meu verdadeiro eu, vou fazer a escolha de ser eu, a mulher que Deus me criou para ser. Eu vou fazer a escolha de viver a minha essência. Eu vou fazer a escolha de viver de forma autêntica, mais livre, mais leve, mais feliz. Porque foi para isso que Deus te criou. Você não nasceu para ser a cópia de ninguém. Eu acredito, tá? Que existe uma alegria, de verdade, existe uma alegria em ser você. Mesmo com os defeitos que você vê, mesmo com as debilidades que você não gosta, acredita em mim, existe uma alegria em ser você, existe uma liberdade em ser você. Não tem como você viver a promessa da vida em abundância, que está lá em João 10:10, sem você ser você. Porque como você vai viver a abundância querendo viver a vida de outra pessoa, querendo ser outra pessoa, achando que você podia ser melhor nisso, melhor naquilo? Para de achar e começa a fazer. Muitas pessoas falam: nesse ano de 2023 eu quero viver uma grande superação e transformação na minha vida. E eu quero te dar uma boa notícia. Para você viver uma superação e uma transformação, você vai ter que, aí do outro lado, fazer uma superação. Não existe superação sem uma superação. Então hoje a gente vai encerrar essa semana com esses 5 encontros maravilhosos que nós tivemos, com você descobrindo se ainda há algo distanciando você de você, tá bom? Então ainda dá tempo de você chamar mais alguém para estar aqui com a gente, para também fazer essa descoberta. Qual é o meu verdadeiro eu? Porque olha, enquanto algo distancia você de você, é possível que você não veja o real valor, Shell, de ser você. E eu quero te mostrar, existe um real valor. Deus te criou para você ser uma mulher única, uma mulher singular nesta terra. Com os teus defeitos, do teu jeito, algumas questões podem ser trabalhadas, outras podem ser melhoradas, outras podem ser mudadas e outras podem até mesmo ser transformadas. Mas acredita, enquanto existe algo que distancia você de ser você, enquanto você quer viver a vida de uma outra mulher, é possível que isso esteja acontecendo com você porque você não vê o real valor de ser você. Você passou aqui, quem está comigo desde segunda, a gente passou aqui por 5 encontros. Foram 5 encontros para você se pontuar, para você começar o ano descobrindo que é possível viver a tua essência. É possível você encontrar o teu verdadeiro eu para nunca mais ser cópia de ninguém. O objetivo aqui é você olhar para algumas mulheres e você admirar, e você querer modelar, e você querer falar assim: puxa vida, isso aqui que tal pessoa tem, tal mulher tem, tal líder tem, é tão bom que eu vou querer usar na minha vida, mas do meu jeito, com o meu jeito, da minha forma, porque cada pessoa é um ser único aqui na Terra.
E quando eu falo para você fazer a escolha, né? Escolha ser você uma mulher original e não cópia. Escolha ser você a mulher que Deus te criou para ser. É você encontrar o teu posicionamento em Deus. Você tem um posicionamento em Deus. Para você ser você, a mulher original que Deus te criou para ser, você tem que, mais do que conhecer a palavra, sabe? Mais do que ler apenas a palavra, você também tem que entender o que essa palavra quer dizer para a tua vida. Como você pode aplicar essa palavra na tua vida, no teu dia a dia. Poxa, está acontecendo assim na vida de fulano e na minha vida. Na minha vida é diferente porque eu sou diferente. Você é diferente, nós não somos melhores do que ninguém. Mas Deus tem uma forma de tratar com cada uma de nós. Deus tem bênçãos específicas para cada uma de nós. E quando você descobre o poder de ser você, aí acaba essa história de você viver procurando. Eu tenho que mudar o meu jeito de ser porque eu tenho que agradar os outros. Não, você não precisa mudar o teu jeito de ser. Porque o teu jeito de ser é o teu verdadeiro eu. É o teu poder, é o que diferencia você das demais pessoas nesse mundo. Agora, claro, se eu sou uma pessoa muito grossa, muito estourada, esse não é o teu jeito de ser, tá bom? As situações, os traumas, as dores, tudo isso fez você ser uma pessoa mais estourada, às vezes uma pessoa mais grosseira, né, Dani? Mas esse não é o teu jeito de ser. Porque dentro do nosso jeito de ser, a Bíblia fala que as nossas palavras, elas devem, por exemplo, ser temperadas com sal, elas devem ser apenas para edificação. Então, quando a gente faz algo fora disso aí, não é o nosso jeito de ser. É a nossa carne ali, sabe? É a nossa carnalidade, é a nossa emoção descontrolada, querendo suplantar o nosso eu, querendo distorcer a nossa imagem, a imagem que nós temos, que a nossa imagem é a semelhança, a imagem e semelhança do nosso Deus Criador. É isso que nos diferencia dos demais. Então, o que você merece, não precisa, mas o que você merece fazer por você para descobrir o teu verdadeiro eu? Pega aí agora o teu papel e a tua canetinha para você anotar, tá bom? Primeiro, assumir o comando da tua vida. Gente, uma das coisas que eu mais ouço é as pessoas falando assim: quem tá no comando da minha vida é Deus. É verdade mesmo? Porque quando Deus está no comando da nossa vida, se de verdade Ele estivesse no comando geral da nossa vida, tudo ia dar sempre muito certo. Tudo ia sempre fluir às mil maravilhas. Mas se não é isso que está acontecendo, então será mesmo que Ele está no comando da minha vida? Porque quando Deus está no comando da nossa vida, até as dores, os sofrimentos, tudo isso fazem parte do propósito dele para nós. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Jesus. Eu não estou dizendo que se Deus estivesse no comando 100% da minha vida e da sua vida, tudo ia ser flores, tudo ia ser um mar de rosas, porque aí eu estaria indo de encontro à palavra. A palavra não diz isso, a palavra diz assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus não está dizendo assim, eu vou dar bom ânimo para vocês. Ele está dizendo, tenham bom ânimo. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse me ensina e ensina você que nós precisamos ter o comando da nossa vida. Assumir o comando da nossa vida. Não é tirar da mão de Deus, até porque a gente nem consegue fazer isso. Quem nós somos, né, Ju? Somos meros mortais. Mas eu quero te dizer, quando eu falo para você assumir o comando da tua vida, para encontrar o teu verdadeiro eu, é você entender que só depende de você criar uma nova realidade para viver. Gente, eu não tenho o poder de criar uma nova realidade para você. Você não tem o poder aí do outro lado de criar uma nova realidade de vida para mim. Deus tem o poder, Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder de criar, querida Cláudia, uma nova realidade de vida para mim. Mas e se eu não quiser viver essa nova realidade? Eu posso não viver. A gente vê isso muito claramente na vida de Caim. Deus chegou com Caim. Gente, existe alguém melhor do que Deus para chegar e falar? Deus chegou com Caim e falou para Caim: Caim, por que teu semblante está descaído? Por que você está chateado? Por que você está com raiva? Por que você está irado? Olha, Caim, deixa eu te dizer, se você proceder bem, você vai ser aceito. E o que Caim fez?
ele rejeitou todas as instruções de Deus, ele não quis proceder bem. E sabe o que aconteceu? Ele foi, matou Abel, e aí Deus colocou um sinal sobre ele para que ele fosse encontrado e não fosse morto. E aí você já sabe toda a história. Se você não sabe, você pode ler Gênesis 4. Então, o que é assumir o comando da tua vida? É ouvir o que Deus está te direcionando para fazer. Gente, a bandeira que eu defendo aqui no Escolhas é: escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Escolha ser uma mulher original e não cópia. Se você exerce liderança, como eu falei no início da live, se você exerce liderança na tua igreja ou na empresa que você trabalha, por favor, faça esse bem para você. Encontre o seu verdadeiro eu, para que você possa também levar outras mulheres a terem o mesmo encontro com elas mesmas. Não é só nós nos encontrarmos com Deus, porque eu acredito que se você está aqui, você já tem Deus. E Deus tem sim o comando de tudo na nossa vida, mas o quanto eu estou comandando o que Deus entregou na minha mão. Então, quando eu falo de você assumir o comando da tua vida, é você ter a consciência plena de quem você é em Deus, mas também do real valor que você tem. E como eu vou descobrir? Eu vou descobrir através de uma conversa interna comigo mesma. Olha, eu vejo as pessoas lendo essa palavra assim, lendo de Gênesis e Apocalipse, no maior corre-corre. É bom ler, é melhor ler corrido do que não ler, não é verdade? Mas o mais importante é ler essa palavra parando para meditar. Por exemplo, como é que eu vou assumir o comando da minha vida se eu não conheço de verdade as promessas que existem aqui para mim? Se eu estou confusa, achando que a promessa lá do povo de Israel é para minha vida também, não é? Sem saber o contexto, sabe? Eu tenho pensado muito, de verdade. Eu não fiz isso ainda para não ser mal interpretada, mas desde que eu comecei aqui no Escolhas, o meu maior desejo mesmo, sabe o que era? Era até falei para a Dani, tá aqui, a Dani sabe, né? Eu falei isso para a Dani, vou fazer isso na mentoria porque elas já estão comigo. Mas o meu maior desejo, gente, era fazer assim um programa de crescimento, tipo de um ano, sabe? Onde a gente estudasse a palavra, mergulhasse na palavra mesmo, não por religiosidade, mas por entendimento, para compreender qual é o contexto, qual é a inferência disso aqui, qual é a referência, onde é que eu encontro tudo isso. Porque não tem como você encontrar o teu eu verdadeiro dissociada dessa palavra, impossível, não tem como. Não tem como. Essa palavra rege a minha vida. Eu imagino que se você está aqui, ela rege a tua vida também. E isso não tem a ver com religiosidade, de verdade. Isso não tem nem a ver com religião. Não tem como você assumir, né, Dani? Eu falei que a gente vai fazer isso agora em 2023. A gente vai, além dos nossos estudos ligados para a área emocional, a gente vai trabalhar muito também a nossa área espiritual. Espiritualidade, gente, não é religiosidade, é espiritualidade. Por que eu não fiz ainda? Para não ser julgada, para não falarem, olha só, tá vendendo a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Eu não fiz isso porque... Infelizmente, coloquem amor nas minhas palavras. Um povo muito difícil de investir na vida deles são os cristãos, às vezes, sabe? Às vezes a gente acha que tudo realmente tem que vir de graça, né? E não é assim, porque existe tempo, existe investimento. Mas eu não vou entrar nisso aqui, vou voltar para o nosso tema da plena consciência de quem você é em Deus, tá bom? Esse é o nosso objetivo para encontrar o teu verdadeiro eu. Você entender qual é o teu real valor e como você vai descobrir através de uma conversa interna. Por exemplo, né, Cláudia, que é uma verdade? Você vai ler a palavra, para pensar. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Gente, isso também é autoconhecimento. Não tem como você conhecer o teu verdadeiro eu se você não escolher se conhecer. Ah, eu conheço muito de Deus. Será mesmo? Porque Deus, ele fala muito da nossa humanidade. Eu vejo hoje muitos líderes cristãos abafando as emoções. Eu vejo líderes cristãos, né, ensinando gente nas redes sociais que emoção não é para ser sentida. Pega a tua emoção, coloca a tua emoção no bolso. Como assim? Onde essas pessoas estão vendo isso? Porque na palavra não é, gente. Na palavra não é. Na palavra, eu acho muito lindo, eu acho que eu falei isso ontem para vocês, né? Sim, Ju, vale a pena, né? Eu vejo que Deus sempre trabalhou as emoções desde Gênesis. Já em Gênesis, quando ele criou o homem, que o homem deu nome para todos os animais,
E a Bíblia fala que Adão olhou e para ele não foi achado nenhuma auxiliadora. Deus falou assim, não, eu vou criar uma auxiliadora para Adão. Porque Adão não se sentia, ele via todas aquelas fêmeas ali. Então, Deus, por que Deus se preocupou com as emoções de Adão? Então, essa história furada, desculpa, de que as emoções a gente não deve dar valor para elas, pega a tua emoção e joga no lixo e age não sei o que lá, isso é falsa espiritualidade. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Da parte espiritual eu busco o quê? Conhecimento, sabedoria, lendo, orando, jejuando, meditando na palavra, lendo outros livros de homens e mulheres de Deus. Da parte emocional, eu tenho que cuidar da qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções e dos meus comportamentos. Não tem como eu jogar minha emoção no lixo. Quer dizer que eu, por exemplo, durante anos da minha vida, vivi um trauma, eu tinha medo de cachorro. E aí, quando eu vi o cachorro, eu só faltava subir nas paredes, virar Homem-Aranha. Ah, eu vou fingir que eu não tenho essa emoção, que eu não sinto? Não existe isso. Isso é mentira, isso nos adoece. Então, para conhecer o teu verdadeiro eu, você tem que se conhecer. Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo? Sabe, não era mais para eu estar sentindo essa emoção. Por que eu ainda estou sentindo isso? Poxa, por que eu reagi dessa forma com fulano? Por que eu, de repente, me comportei dessa forma que eu desaprovo esse meu comportamento, mas eu me comportei assim? Então é conhecendo, é se autoconhecendo, é parando para olhar para dentro de você que você faz a escolha de ser você, a mulher que Deus te criou para ser, a partir do autoconhecimento, conhecendo o teu eu verdadeiro. E aí aqui, gente, eu quero deixar algo para aliviar a tua carga. Não existe um padrão, tá? Não existe um jeito. Ah, eu tenho que me encaixar nisso aqui. Eu vou chegar aqui e vou criar um método. Não existe isso. Autoconhecimento não é feito, não é realizado, não é promovido através de método. Não é através de método. Obrigada, Juliana. Não é. Não é para você se encaixar. A Dani lembra de uma aula que ela falou para mim, que ela falou lá para as meninas, que foi uma das aulas mais marcantes para ela, onde eu falei que nós não nascemos para nos encaixar. Deus não nos criou para a gente se encaixar. Não existe isso de, eu vou me encaixar. Não, existem momentos que eu me enquadro numa situação, óbvio. Se você vai para uma cultura diferente da cultura do Brasil, não é normal você querer implantar a tua cultura lá dentro. É normal você se adaptar àquela cultura dentro dos teus princípios e valores. Agora, viver querendo se encaixar, isso está totalmente fora do que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque por trás existe uma identidade. Você tem uma identidade, você tem a tua forma, você tem o teu valor em Deus, você tem a tua essência. Gente, em 2021... eu lembro que as meninas, as minhas alunas da mentoria, elas ficaram, pastora, por favor, faz uma outra turma. E eu fui orar. E eu fui buscar em Deus. Eu falei, Deus, eu não vou fazer de novo, eu não vou fazer por fazer. Eu não faço nada por fazer. Eu sou muito intensa no que eu faço. E aí eu fui orar, fui buscar a Deus, a presença de Deus ali. Senhor, o que eu faço? E Deus me deu um nome. Deus me deu um tema. E falou para mim que era para eu colocar aquela mentoria de 2022, de 21, e chamar de Essência. Então eu fiz a MESV Essência. Não vou vender nada não, tá? Pode ficar tranquila. Só vou te contar essa história. E aí eu fui estudar sobre o que era essência. Eu nunca gosto de estudar apenas pegando o dicionário e vendo o significado da palavra. Eu gosto de estudar a etimologia da palavra, eu gosto de mergulhar fundo, eu vou buscar como era, sabe, qual o significado da palavra em latim, no grego, no hebraico. E ali Deus falou ao meu coração algo que foi muito forte para mim. Deus ministrou ao meu coração que todas nós temos uma essência em Deus. Lembra disso, né, Dani? Todas nós temos uma essência em Deus. Mas a maioria das pessoas, não apenas as mulheres, mas a maioria das pessoas morrem sem nunca ter encontrado essa essência. Então, de verdade, pega tudo que eu estou te dizendo aqui, não porque eu estou te dizendo, anota o que você puder, assiste essa live de novo, se você puder. Sou mesmo, gente, sou muito intensa no que eu faço. E assim, escolhe em 2023 descobrir qual é a tua essência em Deus, sabe?
Esse ano de 2023 eu vou me dedicar para descobrir qual é a minha essência em Deus, para descobrir quem sou eu, quem Deus me criou para ser. Eu vou fazer a escolha mesmo, escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Cria esse propósito de vida para você, de encontrar qual é o teu valor, de encontrar qual é a tua forma de ser em Deus, qual é a tua essência. Sabe, porque você se encontrar com a tua essência faz você mudar a tua consciência sobre você. Você não vai mudar a tua consciência. E aí me perdoe aqui, tá bom? E eu falo isso com amor. Com papo de coach, e coach é muito bom, tá, gente? Eu fiz 1 ano e meio, eu sou green belt, enfim, sou golden, enfim. Mas não é isso que eu tô falando, eu quero te dizer que você só muda a tua essência, você só consegue, na verdade, se encontrar com a tua essência quando você começa a descobrir qual é a minha forma em Deus. Karen querida, qual é o meu valor, qual é a minha essência? Porque quando você, e eu posso te afirmar isso categoricamente, quando você medita nessa palavra, praticando o autoconhecimento e você se encontra com a tua essência, é isso que faz você mudar a tua consciência. Por isso que eu falei ainda há pouco que não adianta ler de forma corrida. É melhor do que não ler, claro, mas é muito importante você parar para meditar buscando o autoconhecimento. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? O que será que isso tem a ver comigo nos dias de hoje? Porque esse encontrar com a tua essência que eu estou propondo aqui é você se encontrar com a tua essência para você ter a plena consciência de que em Deus você nunca mais vai se perder. Quantas pessoas entram, saem, e elas se perdem porque de fato, Ju querida, elas não encontram a essência delas em Deus. Gente, encontrar a tua essência em Deus, entendendo qual é o teu real valor. Você não é melhor do que ninguém, mas você tem o seu valor. Qual é a tua real essência? Por que Deus te criou, sabe? Qual o teu propósito aqui nesse mundo? É você se encontrar com a real noção do teu eu. É de verdade construir a tua autoimagem em Deus, porque se a gente fosse olhar para a nossa autoimagem em Deus, a gente não teria trauma, porque o nariz é torto, porque não sei o que não é tão legal. Vou te dizer por quê. A Bíblia fala que nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Isso para mim é tão forte mesmo, que apesar de depois da morte da minha mãe, eu ter me destrambelhado e ter engordado 30 quilos acima do meu peso, eu fiquei durante 7, quase 8 anos, 30 quilos acima do meu peso. Eu sabia que eu tinha que emagrecer, eu queria emagrecer, eu não conseguia, sabe? Eu ia e voltava, mas eu nunca deixei que isso me paralisasse a ponto de que, eu não posso fazer tal coisa porque eu tô 30 quilos acima do meu peso. Eu sabia e sei, tenho consciência de que não é saudável, mas a consciência de que eu sou imagem e semelhança de Deus não me deixou paralisar, não me deixou ficar numa cama deprimida, entende? E tudo bem se você tiver uma depressão, trata, vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Os remédios psiquiátricos são muito eficazes, não causam dependência, como a maioria das pessoas dizem, não é assim. Mas por quê? Porque hoje eu tenho a minha noção do eu bem consolidada. Eu não estou fazendo aqui apologia à obesidade, não estou falando que é correto. Hoje, graças a Deus, hoje, 6 de janeiro, eu completo 56 ou 57 dias, tenho que ver depois na minha tabelinha, de exercícios físicos. Então eu estou muito feliz. Eu não estou fazendo isso para emagrecer, eu sei que eu vou emagrecer. Eu estou fazendo isso para me cuidar. Eu estou fazendo isso como um propósito de vida, porque eu entendi. Deus falou comigo em Minas Gerais, na cidade da Telinha, acho que ela ainda está aqui. Eu fui para lá, fiz uma conferência de mulheres, depois eu fiz escolhas dei lá. E lá Deus me ministrou muito fortemente de que o meu corpo precisava estar saudável e muito bem para que eu pudesse, inclusive, estar aqui com vocês. Né? Então assim, é a noção do eu, mas não é da noite para o dia, por isso eu te falo, não tenha pressa. A construção de uma casa, ela não acontece em 1 minuto, é tijolo por tijolo. A gente não está falando aqui da construção da casa do vizinho, a gente está falando da construção da sua autoimagem.
de quem você é de verdade. E a nossa vida, ela é sistêmica. Então eu quero dizer para você que hoje, 6 de janeiro, se você quiser, encerra um ciclo na tua vida, não apenas uma semana, para começar um novo ciclo. Que novo ciclo é esse? A descoberta do teu verdadeiro eu. Você realmente parar e pensar, puxa vida, quem eu sou em Deus? Né? Eu vou fazer a escolha de ser eu mesma, escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Essa é a escolha que você merece fazer. Aí a gente vai para a segunda escolha, que é você fazer ressurgir a sua essência. Ah, não, eu vou orar e Deus vai me mostrar qual é a minha essência. Não, Deus já te deu. Deus já te deu a tua essência. Agora você tem que descobrir qual é a minha essência em Deus. Você tem que fazer ressurgir a tua essência. Por exemplo, dentro de fazer ressurgir a tua essência, você vai ter que se livrar do medo de não agradar. Você vai descobrir, por exemplo, a beleza de ser quem você nasceu para ser. Mas tudo são flores? Não. Você vai ter que dizer alguns nãos. E se as pessoas estão acostumadas a ouvir só sim de você, elas vão até estranhar. Então a tua essência, ela sempre esteve aí dentro de você. Só que ela pode estar até hoje, ou estava até hoje, abafada, escondida, reprimida pelas muitas vozes que você ouviu. Não pode fazer assim, tem que fazer assado, olha, tem que ir nessa linha aqui. Então foram muitas vozes que você ouviu, muitas vozes. E aí você ouviu muitas vozes, você ficou com medo de muito julgamento, julgamento das pessoas, julgamento das críticas, e a tua essência foi ficando cada vez mais abafada. A tua essência foi ficando cada vez mais reprimida. E sabe, quer que eu te fale algo? Muitas vezes Deus te criou, meu Deus, para ter tantas vitórias, para viver, sabe, a vida abundante que Ele promete na palavra, no teu nível, do teu jeito, e você, sem perceber, pode ter se acostumado a viver assim, tão longe de você, tão longe das realizações que Deus tem para a tua vida, tão longe da tua essência. E como eu falei ainda há pouco, Aline linda, alguém pode passar, a mulher pode passar a vida toda sem viver a essência dela. E aí eu quero te dizer algo que para mim é muito sério. Diante dessa palavra aqui, que é o livro que guia a minha vida, eu acredito que você passar a vida toda sem conhecer a tua essência é você passar uma vida sem viver a tua própria existência. Todas as vezes que você quer se encaixar, todas as vezes que você quer se adaptar a algo que foge, que infringe aos princípios e valores dessa palavra, você está vivendo muito longe da tua verdade, muito longe da tua essência, muito longe da realidade que Deus quer que você viva. Porque a tua essência, ela constitui a tua natureza, a natureza de ser você. É exatamente o que a Dani escreveu. Ela é a prova dessa verdade. Você nasceu para ser uma mulher de verdade, para viver de verdade, para viver toda a verdade dessa constituição da natureza que Deus criou em você, a natureza para você ser você. É você viver expressando quem é Deus em você. Meu Deus, quantas vezes a gente vive, gente, sem expressar as nossas características naturais, as nossas características reais. Viver sem a nossa essência é nunca chegar no mais alto nível da vida. Eu não sei se a Érica tá aqui ainda, mas eu tava falando com a Érica e aí eu tenho o WhatsApp Business, né, o meu WhatsApp pessoal, WhatsApp do Escolhas, né, e o WhatsApp pessoal. E aí eu tava falando com a Érica e tava as duas abas no meu iPhone do WhatsApp aberto. E na hora que eu fui levantar, né, para desligar um dos WhatsApps, eu acabei desligando a ligação com a Érica. E aí a Érica me ligou de volta e falou assim, ai, nossa, caiu a ligação. Eu falei, não, a ligação não caiu. E contei a história, fui levantar e tal, levantei a aba errada. Aí eu falei pra ela até assim, né, Érica, isso é transparência. Porque bastava eu dizer, gente, que nem precisava explicar pra ela que a ligação tinha caído.
Mas assim, é importante quando a gente é transparente nas pequenas coisas, procurando sempre ser educada, mas ser transparente, porque isso é viver, querida Nilde, a tua essência. Sem você viver a tua essência, acredita em mim, você nunca vai chegar no nível mais alto da vida que Deus tem para ti. Aí tem gente que fala assim, Deus falou que Ele vai me colocar nos lugares altos, que eu vou ser cabeça e não vou ser cauda. Mas como você vai ser cabeça sem mudar a tua cabeça? Como você vai ser cabeça sem transicionar os teus pensamentos, sem renovar a tua mente? Fazer ressurgir a tua essência é viver a tua identificação. É você não mais viver se privando de ser você. Sabe, tem mulheres que elas vivem buscando se amoldar a uma perfeição. Elas buscam, elas têm a ilusão de que elas vão ser perfeitas. Eu já tive essa ilusão na minha vida, porque eu era muito perfeccionista. E perfeccionismo, ei, seu querido, agora que eu estive aqui, é uma imperfeição, é uma doença, gente. Perfeccionismo é uma doença. Então não fica vivendo, buscando por ter um molde. Nossa, fulana é tão perfeita, a minha líder é tão perfeita, que eu quero ser perfeito igual ela. Não existe ninguém perfeito nesse mundo. Perfeito só Deus. Então vive a tua imperfeição buscando o aperfeiçoamento dia após dia. Isso é ser você. Não mais viver pela metade, sabe? É um lema para a minha vida. Eu lembro que quando eu completei, antes de eu completar 50 anos, na verdade, quando eu completei 40, muita coisa foi mudando dentro de mim. Mas eu lembro que quando eu sabia que eu já ia completar 50 anos, eu falei assim, Deus, eu não sei quanto tempo mais eu vou ter de vida pela frente. Eu falava, Deus, eu quero viver pelo menos assim até meus 96, 98 anos. Mas eu quero viver com saúde. Eu quero viver pregando a palavra de Deus, ensinando, tarará. E aí me caiu uma fichona. Eu tive o seguinte entendimento. Eu pensei, ok. Essa história de que a gente tem uma vida inteira pela frente, a gente ouve muito isso. Não sei se você ouviu, né? Nossa, você é muito jovem. Você tem uma vida inteira pela frente. Não tem não, tá? Não tem não. Se você já tem 50 anos como eu, você não tem uma vida inteira pela frente. Você talvez tenha mais meia vida. Se você viver 100 anos, você tem mais meia vida. E se você viver 40 e mais 46, 48, que é o que eu quero viver, você também tem mais ou menos uma meia vida aí. E aí eu falei pra mim, ok, eu não sei quanto tempo. Eu espero que nessa meia vida que eu tenho daqui pra frente, eu não quero viver pela metade. Eu quero viver essa meia vida de verdade. Porque muitas pessoas vivem o tempo todo pela metade, não vivem de verdade. Não vivem de forma íntegra, de forma inteira. E eu quero te dizer, escolher ser você, sabe? Viver o teu verdadeiro eu é você se abrir para as novas oportunidades, para os leques de possibilidades que Deus nos dá todos os dias quando a gente abre os olhos e recebe 24 horas. Chegou a hora de você deixar de comprar, né? Comprar como verdade uma mentira de vida, sabe? Que não é a sua e que ainda afasta você da sua essência. Não vale a pena viver sem ser quem você nasceu para ser. Por isso a proposta do programa Escolha Ser Você. Escolha ser você uma mulher original e não uma cópia. Escolha ser você a mulher que Deus te criou para ser uma mulher posicionada em Deus. E aí o terceiro passo, viva a sua própria vida. Esse é um dos maiores favores que você pode fazer por você. Depois do passo 1 que a gente falou, lembra? Do passo 1, assumir o comando da tua vida. Depois do passo 2, ressurgir a tua essência, fazer ressurgir a tua essência. É hora de você viver a tua própria vida. Você vai errar? Vai. Você vai acertar? Vai. Mas eu quero te dizer, errando ou acertando, saiba que as pessoas vão julgar você do mesmo jeito. E sinceramente, tá tudo certo. Põe uma coisa na tua cabeça, logo no início de 2023, a vida do outro é do outro, pertence ao outro. Você já sabe que o que o outro pensa, não sei, se você já me acompanha há mais tempo, você já me ouviu falar isso. O que o outro pensa de você não define quem você é, não define quem você é. Na verdade, o que o outro fala de você
Pode acreditar, tem muito mais a ver com ele do que com você. Muito mais a ver com o outro do que com você. A tua vida, ela consiste em você buscar agradar a Deus, em você buscar fazer a escolha de ser você, a mulher que Deus te criou para ser, e viver mais feliz em ser você. Mais feliz em ser você. Então escolha ser você, ainda que, apesar de, viva a sua própria vida. Viver a tua própria vida é você escolher viver de verdade. Sabe, viver de verdade mesmo, tornando a vida inclusive mais leve. Porque a nossa vida se torna muito pesada quando a gente quer ser alguém que Deus não nos criou para ser. A nossa vida se torna muito pesada quando a gente tem que não ser transparente para agradar o outro. Fingir que está tudo bem quando não está nada bem. Então você tem o poder da parte de Deus de tornar a tua vida mais leve. Eu aprendi, gente, está escrito aqui nessa palavra, e se você ler essa palavra, com certeza você também já viu esse versículo. Eu aprendi na Bíblia que para o outro eu só devo amor. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então eu quero te dizer, pensa sempre nisso. Por que eu quero tanto agradar os outros? Eu não estou falando para você desagradar, para você ser rebelde, não é isso. Eu imagino que tem pessoas maduras aqui nessa live, ok? Eu estou falando para você vigiar, atentar, perceber por que essa necessidade exacerbada de querer agradar o outro torna a tua vida mais leve. Ah, o que eu devo para o outro? Para o outro eu só devo amor. Por outro eu até devo respeito. Mas eu não devo satisfação. Se o que eu estou fazendo não infringe em princípios, então eu não devo satisfação. Porque você pode estar vivendo uma vida pela metade quando Deus te chamou para viver uma vida de forma inteira, de verdade. Então escolha a partir de hoje, eu vou dar um passo de cada vez. Eu vou parar de me preocupar tanto com o outro, na questão de querer agradar o outro, e eu vivo me desrespeitando, então eu vou respeitar o meu tempo. Sabe, respeita você. Respeita o outro, claro, sim, óbvio. Mas dá um passo de cada vez. Se não dá para ir com o outro, peraí, eu vou no meu passo, eu vou respeitar o meu tempo. Sabe, você merece compreender. Inclusive, a vida não é só complexa. Procura compreender a complexidade da vida, mas também a simplicidade. Porque a vida é complexa, mas ela também pode ser simples. Só depende de você. Quando você conhece, inclusive, as suas limitações, nós falamos sobre isso já em lives anteriores dessa semana, quando você conhece as suas limitações, você vai dominar. E eu posso te afirmar, conhecer as suas limitações faz você dominar com maestria, sem esforço de verdade, a arte de ser você. Porque você vai fluindo, é natural, entende? Quando você é você não precisa ficar se esforçando. Você não precisa ficar, agora o que será que eu tenho que fazer? O que será que eu tenho que falar? Como será que eu tenho que me comportar? Não, porque você está se ocupando e ocupada em ser você, a mulher que Deus te criou para ser. E aí tudo flui com mais leveza. Você vai acertar sempre? Óbvio que não. Nunca fiz promessa nenhuma. Não sou animadora de auditório e nem faço promessas aqui furadas, não é isso? Aqui o que eu estou te ensinando, te direcionando é a você construir a sua história. Construir a tua história. E na construção da tua história, quando você começa a se respeitar, você inclusive começa a fazer pequenas pausas quando é preciso. Você merece fazer pequenas pausas. Gente, pausas, elas são necessárias. São necessárias para você depois prosseguir. Quando você não faz pausas, é muito comum desistir. Agora, quando você faz as pausas necessárias, não por procrastinação nem por preguiça, você consegue parar, pausar, para depois prosseguir sem desistir naquilo que você se propôs fazer. Porque caminhar sempre muito rápido é cansativo demais. Eu posso falar isso de carteirinha. Eu era uma pessoa extremamente acelerada. Eu vivia caminhando, tudo que eu fazia era rápido demais, tudo que eu fazia era intenso demais e eu vivia sempre muito cansada.
Então, se de repente você já foi um dia parecida comigo ou ainda vive assim, eu quero te dizer, caminhar sempre rápido demais é muito cansativo. E sabe o que é pior? Além de ser muito cansativo, pode fazer você errar o caminho. Lembra do ditado que as nossas mães, as nossas avós diziam? A pressa é inimiga da perfeição. Quando você faz com pressa o que você já é habituado a fazer, maravilha, até dá certo, mas se você não está habituado, cuidado com a pressa. Às vezes, ou quase sempre, escolher seguir mais lentamente em alguns momentos, ouve o que eu estou te falando, em alguns momentos, estou falando agora, seja uma mosca morta, seja uma tartaruga, não é isso que eu estou dizendo, mas escolher seguir, às vezes, de forma mais lenta, é também seguir de forma mais inteligente, espiritualmente e emocionalmente, principalmente com você. Porque, olha, depois que você encontra o teu jeito de ser, depois que você faz a escolha de ser você, a mulher que Deus te criou para ser, que você vai encontrando o teu jeito de ser, você vai encontrando a tua originalidade. E dentro das tuas limitações, das tuas condições, das condições da tua vida, você também começa a compreender melhor a vida do outro. E lembra que eu falei? Aí você pensa, puxa vida, a vida do outro não cabe em mim, não cabe a mim distorcer a forma do outro ser. Eu vou me ocupar em ser a pessoa, a mulher que Deus me criou para ser. E aí eu quero te dizer algo muito, muito importante. Se você é líder de mulheres na sua igreja, na empresa, no lugar onde você trabalha, para muito para pensar como você pode fazer para descobrir o teu verdadeiro eu, para realmente fazer essa escolha de ser você, para que você também possa ser um instrumento de Deus na vida dessas mulheres, levando essas mulheres à mesma descoberta. Não às vezes ensinando exatamente com palavras, mas ensinando com atitudes, com o teu jeito de ser, mostrando a elas que é possível, que ninguém precisa ser cópia de ninguém. Gente, se Deus quisesse que nós fôssemos cópias de outras cópias, Ele teria feito um Adão e assim, e atacado e reproduzido. Ele não fez isso. Ele criou um Adão, uma mulher. Depois do pecado, essa mulher se chamou Eva. Eles constituíram família e todos nós somos hoje 8 bilhões. Já virou, né? 8 bilhões de habitantes na Terra e nenhum de nós tem a mesma digital. Porque Deus nos criou de forma única para que a gente viva a nossa essência. E a nossa essência tem a nossa diferença. E é a nossa diferença que faz o mundo, né, se tornar, se nós vivêssemos a nossa essência em Deus, faria do mundo um planeta melhor de ser habitado, tá bom? Então eu quero deixar para você hoje vou deixar inclusive aqui a live gravada, assiste quantas vezes você puder, pratica esses 3 pontos, eles são muito, muito, muito importantes. Pratica mesmo, coloca como meta de vida. Cara, minha meta de vida para esse ano de 2023 vai ser realmente eu me encontrar comigo, eu assumir o comando da minha vida, dentro daquilo que Deus já me deu. Deus já me proporcionou a vida em abundante. Como é que eu vou fazer? Deus tem uma sorte de bênçãos preparadas para mim nas regiões celestiais. Como é que eu vou buscar essas bênçãos? O que eu vou fazer? Como é que eu assumo o comando da minha vida? Como é que eu faço ressurgir a minha essência? Como é que eu vou realmente encontrar esse poder para viver a minha própria vida? Viva a sua própria vida. Se já não é tão fácil viver a sua própria vida, imagina querer viver a vida do outro, tá bom? Então se ocupa em ser você. Escolha ser você, uma mulher original e não cópia. Escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Escolha ser você, uma mulher posicionada em Deus. E lembra, todas as tuas escolhas devem ser, para elas serem assertivas, pautadas nos princípios bíblicos de sabedoria, tá bom? A gente se encontra por aqui de segunda a sexta. Fica de olho, olha, vai lá no sininho, ativa as notificações para você sempre ser acionada, lembrada quando a gente entrar com live, com reels, com story e com posts também lá no feed, tá bom? Um beijo no teu coração,
Deus te abençoe com um final de semana lindo e cheio de boas escolhas. Deus te abençoe.